Graça e paz a todos os que participam do estudo da Palavra de Deus nesta tarde, da meditação na carta aos Colossenses. Nós vamos ler agora, para a nossa meditação, Colossenses 4, Colossenses 2, Colossenses 1, desculpem, Colossenses 1, capítulo 1, versículos de 18 em diante. De 18 em diante. Todos podem participar da leitura nas suas Bíblias ou nos seus celulares. Nós vamos fazer essa leitura. Ele é antes, o versículo 17 também. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por amor de vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra. Mais uma vez estamos diante dela para estudar a tua palavra e para nos apresentarmos livremente diante dela, de modo que ela opere transformações na nossa vida. Nós queremos que, ao nos expormos à tua palavra, ela penetre a nossa mente, ela penetre o nosso coração e ela transforme a nossa conduta,
para glorificar o teu nome. Nós oramos pedindo estas bênçãos para todos os que participam, os que vão participar, que vão ouvir e ver esta live, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos a tua palavra e para praticarmos a tua palavra. Nós oramos agradecidos pelas nossas famílias. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos familiares, estendendo a tua mão sobre todos eles, de modo que eles venham ao conhecimento salvífico de Jesus Cristo. E eles possam renunciar a si mesmos para viver na tua presença. Obrigado por este momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nas 3 semanas anteriores, nos 3 textos que nós achamos por bem dividir esta carta no seu primeiro capítulo. Aliás, são 4, né? Mas 3 deles nós já falamos. O primeiro foi a introdução, Colossenses 1, os 2 primeiros versículos, Colossenses 1, 1 e 2. E nós vimos quem é Paulo, por que ele é apóstolo, como Deus o chamou, pela vontade de Deus ele foi escolhido, e juntamente com o irmão Timóteo, e ele está escrevendo aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, a igreja reunida na cidade de Colossos, uma cidade que tinha sido uma ampla cidade de comércio extenso e de comércio muito lucrativo. Então, esta cidade recebeu o evangelho não por intermédio de Paulo diretamente, porque o que nos parece é que ele nunca esteve nesta cidade, mas ele pregou o evangelho ali em Éfeso, e dali muitas pessoas talvez tenham participado, vindo de Colossos e participando da pregação do evangelho nas igrejas em Éfeso. E ali o apóstolo Paulo estava pregando diariamente por 3 anos, e certamente ouviram o evangelho ali. Ou então, por intermédio de Epáfras. Epáfras foi um pastor, amigo de Paulo, esteve preso também com Paulo, e possivelmente tenha sido evangelizado por Paulo, e ele se tornou pastor da igreja em Colossos. Ele foi para lá e fundou a igreja ali pregando o evangelho, ou até mesmo por aquelas pessoas que no Pentecostes estiveram em Jerusalém e ali ouviram e viram a manifestação do evangelho, tanto na descida do Espírito Santo, como no sermão do apóstolo Pedro, e se converteram ali. Então, nós não temos certeza de qual das 3, e talvez todas as 3 são alternativas que foram usadas por Deus para que o evangelho atingisse Colossos. Agora, no momento que essa carta foi escrita, Colossos está em decadência, é uma cidade que não está tão intensamente brilhante como há alguns anos atrás, mas ainda assim é uma cidade importante na Frígia. E então Paulo resolve escrever aos Colossenses. O que aconteceu ali foi que algumas pessoas estavam pregando lá doutrinas estranhas, e Paulo se coloca então à disposição do Senhor, do Espírito de Deus, para contrapor essas doutrinas estranhas que estavam sendo pregadas ali. Havia doutrinas
quanto a comer coisas, a beber coisas, se podia, se não podia. E muitos diziam que não era para comer, era para seguir os ritos judaicos, para comer só aquilo que era possível, era mantido pela lei de Moisés, e que a salvação dependia da prática dessa lei. Havia orientações e instruções para guardar o sábado, para circuncidar, para fazer os cultos festivos das luas novas que os judeus faziam, né? Toda lua nova era comemorativa de libertação do Egito. Então, não só a Páscoa, mas havia várias comemorações nos cultos das luas novas, e então eles estavam insistindo em que essas práticas fossem práticas dos novos convertidos. Havia também aqueles que introduziram filosofias e misticismo oriental. O misticismo oriental dizia que era necessário buscar visões, êxtases, manifestações espirituais elevadas para que eles pudessem ter certeza de que estavam no caminho certo e que Deus estava, assim, confirmando a sua experiência cristã. Então, Paulo diz a eles, com todas as letras, que isso não é necessário e que o misticismo cristão é contrário à manifestação da palavra de Deus. Também tinha a filosofia grega que queria e que às vezes conseguiu fazer com que os, as, os ensinos filosóficos dos gregos se adaptassem às escrituras. Por exemplo, os ensinos de Moisés foram tidos por um filósofo chamado Filo como uma filosofia grega modificada, como uma filosofia grega alterada, alterada no bom sentido, interpretada de uma outra maneira. Paulo, então, se põe contra este tipo de situação. E tudo isso nós vimos no primeiro estudo. No segundo estudo, que é na carta de Colossenses, do capítulo 1, dos versículos 3 até ao 8, nós estudamos a ação de Paulo, dando graças a Deus, porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, recebia louvor e adoração por meio de Paulo, porque desde que ele ouviu da fé que os colossenses tinham em Cristo. Então, a fé que eles professaram era uma fé tão genuína que houve muita transformação, e não há verdadeira fé cristã sem transformação. A fé cristã não é uma declaração racional apenas. É uma declaração racional, mas não é apenas uma declaração racional. É também uma declaração inteligente, uma declaração de comportamento transformado, de transformação sentimental, de transformação emocional, de mudanças psicológicas e de um controle espiritual que o próprio Espírito Santo realiza em nós e nos dá essa certeza da esperança preservada nos céus. Então, a fé cristã leva à multiplicação da esperança e também nos leva a mudar o comportamento, à transformação de vida pela fé cristã.
E Paulo está dizendo que ela é a palavra da verdade do Evangelho que chegou até os Colossenses, como também, chegando até os Colossenses, ela chegou também a todas as pessoas daquela região, atingindo de maneira intensa toda aquela região e, e transformando muitas vidas ali e demonstrando assim que o amor de Deus estava sendo vivido naquela comunidade. Depois nós vimos, e foi o último estudo, que nós vimos no capítulo 1 ainda, o terceiro texto, de 9 até 18, até 17, 18, e que demonstrando que Paulo está sempre intercedendo pelos colossenses e a oração de Paulo é que eles vivam de modo digno do Senhor. Alguns colossenses, como nós dissemos, estavam fugindo da prática do Evangelho. E Paulo, então, orienta no sentido de que estejam praticando a palavra do Senhor e frutificando em toda boa obra, ou seja, que eles estejam realizando boas obras. O que são as boas obras aqui no dizer de Paulo? São as obras produzidas pelo Espírito Santo por meio de nós, abençoando os nossos irmãos. Então, são obras de comunhão cristã e de pleno conhecimento de Deus. Então, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos em todo o poder, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, ou seja, que eles permaneçam, mesmo estando numa situação adversa, que eles permaneçam na fé, andando e perseverando com longanimidade e com alegria, com paciência e com alegria, dando graças a Deus por tudo que tornou os colossenses agradáveis a Deus, agradáveis ao Pai e idôneos, aptos, capacitados espiritualmente a receber a salvação, aquele que é a herança dos santos na luz. A herança dos santos na luz é aquilo que nós vamos herdar na presença de Deus, que é luz perfeita. E também apresenta Jesus Cristo como aquele que é o libertador do império das trevas. Nós vimos isso aqui na semana passada, que Jesus libertou os colossenses do império das trevas, fazendo o quê? Transportando-os para o reino do seu amado Filho. Então, nós vimos que a salvação é um transporte de reino. Você sai do reino de Satanás, do domínio de Satanás, da obra maligna de Satanás dominando os nossos corações e passa a ser cheio de Deus, ser dominado por Deus, a servir a Deus com todo o coração. Então, servindo a Cristo, que é o rei no reino de Deus. Então, ele é o Senhor dos senhores no reino de Deus. E ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é verdadeiro Deus. Ele não é um elo de ligação entre Deus e os homens e entre Deus e os anjos. Ele não é mais um elo de ligação nessa corrente de elos que os colossenses estavam inclinados a crer, que havia muitas
muitos elos, né? O gnosticismo pregava que Deus não podia ser visto, não podia ser tocado, que Deus é um espírito e que ele se manifestava por seres angelicais, por elos, e que estes elos eram cada vez menos perfeitos a partir de Deus. Então, quanto mais próximos da matéria, mais próximo dos homens, menor a perfeição desses seres angelicais ou espirituais. E quanto mais próximo de Deus, mais perfeição eles tinham. Que Jesus era apenas um desses elos. Então, Paulo está dizendo que não, ele é o primogênito, que nem existem esses elos de ligação, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não é o primeiro criado, não, mas é aquele que é o primeiro acima de todas as coisas. Ele é o, o Deus eterno, acima de todas as coisas, e que é o, o principal de toda a criação, no sentido de ser superior a toda a criação. Ele é antes da criação, ele é criador, não é criado. E nele, o apóstolo Paulo diz, foram criadas todas as coisas, tanto nos céus e sobre a terra, tudo que é visível ou invisível, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Ele existe eternamente e coexiste eternamente com Deus. Então, nunca houve um tempo em que Deus e Jesus e o Espírito Santo não existissem juntamente. Eles são Deus eterno, os três. São Deus da mesma natureza, são Deus da mesma soberania, são Deus da mesma santidade, Deus da mesma pureza, Deus eterno, Deus soberano, ele é o Deus que a tudo criou. E ele é cabeça do corpo da igreja. Que coisa maravilhosa. A igreja tem um chefe, tem um ser superior que comanda a igreja. A igreja é comandada pelo Espírito, pelo Senhor Jesus Cristo, que usa seu Espírito Santo para ensinar a igreja. Então, Jesus Cristo é o cabeça da igreja e ele está nela representado pelo Espírito Santo de Deus. E ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, né? O primeiro que ressuscitou como líder da igreja, ele é o primeiro a ressuscitar, porque o Jesus Cristo, o homem aqui, foi o primeiro a ressuscitar, porque como Deus, ele não morreu, ele morreu apenas como homem, ele foi criado como homem, né? Então, Jesus Cristo não foi criado como o verbo, ele foi criado como homem, e como homem ele subsiste depois da criação, mas ele é o primogênito, ele é aquele que criou todas as coisas, e ele é o principal de todos os poderes dos céus e da terra, das potestades, dos principados, ele é o maior de todos, e ele é cabeça do corpo da igreja, princípio e primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito entre os mortos, ele ressuscitou, ele é o primícias da ressurreição, para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, ele é o primaz,
primaz quer dizer aquele que é o principal, o primeiro, o maior de todos, aquele que é Deus eterno. E o texto de hoje nos diz que Deus teve planos eternos e nele, em Cristo, Deus quis que residisse toda a plenitude da divindade. Olha só. Deus quis que em Jesus, ser humano, residisse toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus eterno e nele, enquanto ele esteve aqui neste mundo, habitou toda a plenitude da divindade. Jesus veio a este mundo e não foi menos Deus do que o Pai ou do que o Espírito Santo. Ele foi Deus e é Deus eterno. Ele é cabeça de todo o corpo da igreja e aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Jesus é um ser absolutamente completo, Jesus é um ser absolutamente pleno, Jesus é um ser que tem em si todas as coisas, ele reúne em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ele sabe e realiza todas as coisas com o seu poder, ele tem condições de suprir todas as necessidades de todos os homens em todos os tempos, e é por isso que ele pode ser o perdoador de pecados de todos os homens que creem nele. Então, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E o apóstolo diz ainda que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. O que é isso? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que os homens eram inimigos de Deus. Era necessário que houvesse a realização da paz. Que paz é esta que Paulo está falando aos Colossenses aqui? Ele está dizendo aos Colossenses o seguinte: vocês eram inimigos de Deus. Vocês eram inimigos de Deus, tal e qual também nós éramos, os judeus. Jesus veio fazer a pacificação, a paz por meio do sangue da sua cruz. Ele veio fazer a paz, havendo feito a paz. Ou seja, Jesus se apresentou como aquele mediador que realiza a pacificação, que reconcilia duas partes, Deus e o pecador. E ele faz isso de que modo? Simplesmente vem e fala, ó, vocês agora são amigos? Não. Ele reconcilia essas duas partes pelo sangue da sua cruz. O sangue derramado. Por que o sangue derramado? Porque Deus exige, na sua santidade, que o sangue seja o elemento purificador de todo pecado. Sem derramamento de sangue, que é a vida da pessoa, né, não há purificação de pecado. Então, o pecado só pode ser purificado quando a pessoa entrega sua vida a Deus. E como ela entrega a sua vida? Por meio do sangue. Por meio do sangue. Inicialmente era o cordeiro, que era morto, derramava seu sangue para que o ofertante pudesse utilizar-se pela fé daquele sangue. Então, o sangue do cordeiro representava o sangue pacificador de Jesus. O sangue pacificador de Jesus era simbolizado naquele sangue do cordeiro. E o sangue da sua cruz, então, está sendo derramado no meu lugar. O que mudou agora
não foi nem o pecador e nem Deus. O que mudou agora foi o Cordeiro de Deus, que agora é suficiente e único para tirar os pecados. Então, quando Cristo derrama seu sangue, ele está tornando possível o perdão de pecados de todos os homens que, pela fé, creem nele. Por meio dele, né? Por meio desse sangue na cruz do Calvário, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, Deus não está reconciliando apenas o pecador, o homem pecador, o ser humano pecador. Ele está reconciliando todas as coisas. Porque a obra salvadora de Jesus não é uma obra que vem apenas limpar, lavar os pecados. É uma obra que vem reconciliar todas as partes da natureza com Deus. É por causa do sangue de Jesus que a natureza também será reconciliada. E Paulo ensina aos romanos que a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque ela também será reconciliada com Deus. A natureza agora está corrompida pelo pecado de Adão e Eva, mas ela vai ser transformada pelo poder do sangue de Jesus. O texto está mostrando que, por meio dele, do sangue do Cordeiro, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, o sangue do Cordeiro se presta a reconciliar todos os que se aproximam de Deus, de Cristo, pela fé, e se aproximam de Deus crendo na sua misericórdia. E também serve para reconciliar tudo aquilo que foi perdido na cruz do Calvário, no Éden, desculpem, foi perdido no Éden, e que foi reconciliado na cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário reconciliou todas as coisas, né? Por causa do sangue do Cordeiro. Então, esse sangue do Cordeiro é um sangue imaculado, um sangue inocente, um sangue puro e que tem poder de purificar todos os pecados e de reconciliar todos os seres humanos pela fé e de restaurar a plena condição pré-queda, de antes da queda, aquelas estruturas da natureza que foram corrompidas pelo pecado. Bem, então agora nós temos esse entendimento de que éramos estranhos e inimigos no entendimento, mas Deus nos salvou e Ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Deus vai usar o próprio sacrifício de Cristo para a reconciliação plena de toda a criação. E Paulo diz aos Colossenses: olha, vocês também, vocês antigamente eram estranhos e inimigos no entendimento, vocês eram estranhos, eram inimigos, vocês eram inimigos de Deus, porque o entendimento de vocês era incompleto, vocês não tinham entendimento por causa das obras malignas que vocês tinham, vocês viviam numa prática de gente que não tem entendimento, vocês viviam numa prática absolutamente pecaminosa, a prática de vocês era contrária à vontade de Deus, por isso mesmo vocês eram inimigos de Deus. Vocês não faziam a vontade de Deus, vocês eram desobedientes à vontade de Deus, e isso caracterizava e caracteriza todos aqueles que são inimigos de Deus. Vocês eram inimigos. Agora, porém, vocês que eram inimigos foram reconciliados. Como que vocês foram reconciliados, Colossenses? Então ele diz:
no corpo da sua carne, ou seja, o corpo de Cristo, né? A carne de Jesus Cristo foi morta e estraçalhada, furado do lado, pregado na cruz, rompidos os tendões, os músculos, derramado sangue, causado sofrimento intenso, morte por asfixia. Então, esses sofrimentos, agora usados por Deus, foram usados para reconciliar nesse corpo de Cristo, nesse corpo do Senhor Jesus, mediante a sua morte, porque ele morreu, e vocês foram reconciliados para quê? Para apresentarem-se perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só as ações que o sangue de Cristo operou na nossa vida. Primeiro de tudo, nos santificou. Santificou os colossenses. Como assim? Separou os colossenses. Separou aqueles que são salvos daqueles que são perdidos. E mais, separou aqueles que são salvos para a exclusividade de pertencer a Deus. Você, meu irmão, que é salvo por Jesus Cristo, pertence a Deus. Deus te comprou. Ele tem você como sua possessão. Deus é seu dono. Por isso você não tem direito de fazer nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. Ele é agora aquele que apresenta você santo, santificado, né? Separado com exclusividade para a glória de Deus. Separado do pecado, separado do inimigo, separado das hostes espirituais, separado do império das trevas e aceito, amado, recebido no reino do seu amado Filho, que é Jesus, e não como um visitante que chega lá, mas como um legítimo filho, como um legítimo salvo, alguém que é filho de Deus, alguém que é legítimo, legítima possessão de Deus, legítima possessão do Senhor Deus, no sentido de que Deus o tem como sua propriedade. Esta é a, a explicação melhor. Deus o tem como propriedade particular. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Deus te ama tanto que resolveu ter você para Ele. Isso nós vimos na sexta-feira à noite, que essa experiência, o salmista diz que ele tinha Deus, mas que também Deus o tinha. Que coisa maravilhosa é essa consciência de que eu tenho Deus como meu Senhor, mas Deus também me tem, no sentido de que eu sou possuído por Ele e sou inculpável. Opa, o que significa isso? Eu sou possuído por Deus e sou inculpável. Quer dizer que eu não tenho mais nenhuma culpa. Eu não tenho mais nenhuma culpa. Deus removeu toda a culpa que eu devia, todo o pecado de transgressão que eu devia, ele transferiu para Jesus na cruz do Calvário, de modo que Cristo levou sobre si toda a minha culpa. Eu não tenho mais que viver culpado, eu não tenho mais que viver com remorso, eu não tenho mais que viver com esse sentimento negativo de será que eu estou salvo, será que eu não estou? Será que eu cometi pecado? Será que não? Será que Deus perdoou todos os meus pecados ou não? Você é inculpável, inculpável definitivamente. Você é inculpável de uma maneira absolutamente
transformadora, de uma maneira que você não tem mais nenhum pecado para ser perdoado. Todos os seus pecados foram perdoados, incluindo pecados do passado, do presente e do futuro. O desejo de Deus é que nós não pequemos, mas se pecarmos, esse pecado já está na conta. Esse pecado já está na conta. E ele fala também que apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Irrepreensíveis é uma palavra que significa que eu devo viver sem pecar. Eu devo viver sem pecar. É claro que isso é uma situação ideal. Ela pode não ser real na minha vida. É uma situação ideal. Mas devo ser irrepreensível no sentido de que eu devo viver de um modo que eu não cometa nenhum tipo de pecado para não ser repreendido pela palavra. Não quer dizer que eu seja repreendido e volte a ter culpa. Não. Eu ser repreendido significa que eu voltei a pecar. Mas não significa que eu voltei a ter culpa. Por quê? Porque minha culpa já foi paga pelo Senhor nosso Deus. Então, que foi pregado na cruz do Calvário, não vos deixando, para apresentar-vos perante eles santos, apresentar vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis, levando uma vida de santidade. E a condição para isto, existe uma condição. A condição é que Paulo fala, e é com esse versículo a gente vai encerrar, a condição é esta: se é que permaneceis na fé. O que é que significa se é que permaneceis na fé? Ela está ligada ao irrepreensível. Aquele que não vive na prática do pecado é que demonstra fé. Demonstrar fé é não viver na prática do pecado ou viver na prática da obediência. Então, irrepreensíveis é uma condição para manifestar a fé. Paulo está dizendo, Colossenses, vocês são santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, ou seja, se é que vocês verdadeiramente são crentes em Jesus. Porque há pessoas que parecem serem crentes e não são. Aqueles que são verdadeiros crentes em Jesus Cristo, eles são verdadeiros crentes porque manifestam fé. E a fé tem um aspecto de crença em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e tem um aspecto de prática de vida cristã, de santidade, de santificação e de caminhar de um modo irrepreensível, ou seja, caminhar de um modo aperfeiçoado, caminhar de um modo que eu não cometa erros, caminhar de um modo que eu ande em obediência, em obediência. E eu devo, então, permanecer na fé. Alicerçados e firmes. Alicerçado significa sobre um fundamento inabalável. Qual é o fundamento inabalável? O fundamento inabalável é o próprio Senhor e a sua palavra. Então, o apóstolo está ensinando aos colossenses que a condição para viver uma vida de fé, de obediência, é estar alicerçado em Jesus e na sua palavra. E firmes. Firmes quer dizer sem vacilar, sem atender a qualquer sopro de doutrina, sem
ficar como folha de bananeira, que vai para o lado que o vento dá, né? Esse tipo de situação é muito comum em alguns crentes que não estão alicerçados na palavra de Deus. E eles, então, não estão firmes. E a firmeza aqui é permanecer sobre esta rocha que é Jesus, alicerçados e firmes. Firme significa sem vacilar, sem mudar de direção, sem afastar da esperança que ele diz aqui, não se deixando ser afastados da esperança, ou seja, vocês precisam guardar aquela esperança. Qual esperança? Aquela esperança do início da pregação do Evangelho, aquela esperança preservada no céu, que é a esperança de uma vida futura com Jesus Cristo, uma vida futura no céu com Jesus Cristo. Quando nós temos esta esperança e sabemos o que é necessário para guardar essa esperança, então nós permanecemos firmes na fé, alicerçados na palavra, sem vacilar. Por quê? Porque nós não queremos nos afastar da esperança. A nossa certeza é que Jesus Cristo vai voltar e vai nos transportar para o reino do seu amor, o reino do seu domínio, o reino da sua provisão eterna. E nós não queremos afastar da esperança do Evangelho. Esse Evangelho, que é o Evangelho que foi pregado a vocês, pregado também a toda criatura. Aqui, quando Paulo fala toda criatura aqui, não significa que cada pessoa ouviu o Evangelho, mas significa que todos os quais, aos quais era possível pregar, foi pregado o Evangelho na Ásia Menor. Então, ele pregou o Evangelho a todas as pessoas aos quais era possível pregar. Ele pregou a todos que quiseram ouvir, porque ele expôs o Evangelho de cidade em cidade, e todos os que quiseram ouvir foram convocados a ouvir, mas aqueles que não quiseram não ouviram. Então, ele fala que nós não devemos nos deixar afastar da esperança do Evangelho que foi ouvido. A fé vem pelo ouvir. Nós sabemos que quem não ouve o Evangelho não se converte, porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E ele então fala que esse Evangelho foi ouvido porque ele foi pregado a toda criatura debaixo do céu, lá na Ásia Menor, em todas as cidades por onde ele passou. Porque Paulo passou e pregou o Evangelho, porque ele é ministro deste Evangelho. E ele confirma, assim, o capítulo 1, o início do capítulo 1, quando ele afirma que é ministro do Evangelho, chamado por Deus. Então, desse modo, nós estudamos o capítulo 1 até o versículo 23. Né? O texto de hoje foi de 18, 19 até 23, mostrando a transformação que o Evangelho de Deus faz, sobretudo a reconciliação, a pacificação, né, que nós recebemos por meio do Evangelho. Os colossenses, então, ouviram esta palavra, leram esta palavra foi lida também em outras igrejas para que eles pudessem entender qual era a verdade do Evangelho e crerem
neste evangelho que transforma, que opera mudanças no coração dos crentes. Agora, nós precisamos perceber essas mudanças em nós. Nós recebemos o evangelho e nós fomos reconciliados, levados ao reino do Filho amado de Deus, tivemos a nossa culpa purificada, nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, mas nós precisamos perseverar na fé. E perseverar na fé significa estarmos alicerçados e firmes nesta fé, que é andar em obediência à palavra de Deus. Nós desejamos que cada pessoa que tem participado deste estudo possa compartilhar esse estudo com outras pessoas, para que a palavra do Senhor possa atingir o coração e a mente de muitas pessoas, e o Evangelho possa frutificar na vida dos irmãos. E que, eventualmente, alguém que veja, que ouça essas pregações, também possa se converter ao Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Nós estamos encerrando e pedimos a Deus que abençoe a vida de cada um, para que todos possam ser abençoados no sentido de serem praticantes da palavra de Deus.